falando em retomada econômica, falamos agora da inflação também. Está batendo 1%, infelizmente, bateu 1% agora no mês de julho. Agora, será que esse problema de retomada econômica está acontecendo somente com a gente aqui no Brasil, Ana? Acho que não. E a gente vai contar agora com a ajuda do nosso companheiro, do Sandro Barbosa, que está aqui com a gente no estúdio da Rádio Bandeirantes, para falar sobre a retomada fora do país, Europa, Estados Unidos, porque por lá, Joel, a grande preocupação agora é a variante Delta, né? Que está colocando ali um possível freio nos planos de retomada, não é isso, Sandro? A variante Delta ela muda com os países em que ela já existe, que são praticamente todos. Mas hoje acho que o planeta já aprendeu a conviver com esse mal, né? Agora resta saber como é que vai funcionar na prática, como é que a economia vai reagir na prática, como é que esses países vão assimilar a chegada dessa nova variante, que é a variante Delta que surgiu lá na Índia. Como é que tá essa história, hein, ô Sandro? Boa tarde a você. Oi, Sandro. Bem-vindo sempre ao Bora Brasil, meu amigo. Boa tarde a todos. A grande questão que está pegando é a alta taxa de transmissibilidade da variante Delta. Enquanto o coronavírus normal, aquele original, o SARS-CoV-2, lá do começo, tinha uma taxa de transmissibilidade. Cada pessoa contaminada contaminava de 2 a 3 pessoas. Na variante Delta, ela contamina de 5 a 9 pessoas. É a mesma taxa da catapora, da varicela. Os Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, que já tem 60% de cobertura vacinal em segunda dose, há 8 semanas tinha uma média móvel de 12 mil casos por dia. Há 4 semanas isso passou para 29 mil. Há 2 semanas são 52 mil, há uma semana 78 mil e ontem bateu em 110.360 casos a média móvel, principalmente entre os não vacinados. O que está acontecendo? Das pessoas que estão vacinadas, a maioria que pega das não vacinadas, que significa 0,04, sequer precisa de hospital. Já os que estão pegando estão com a variante Delta e não estão vacinados. No estado de Maryland, por exemplo, no condado de Maryland, nas últimas 4 semanas, todas as pessoas infectadas são não vacinadas. E por causa disso, os Estados Unidos está freando alguns eventos, está exigindo vacinação. Inclusive, a semana passada houve um protesto na frente de um show do Tony Bennett e também da Lady Gaga, porque só podiam entrar as pessoas que estavam vacinadas. França e Israel, que estão com o esquema vacinal muito adiantado, têm sofrido menos com a Delta. Quem toma as 2 doses das vacinas gerais ou uma dose da Janssen, que é uma dose única, costuma não ter problema com a variante Delta. E a grande preocupação hoje em todo o mundo é por causa da alta transmissibilidade. Inclusive, a Delta, ela tem uma característica em relação ao coronavírus normal, porque ela é altamente transmissível, inclusive ao ar livre. Por isso, os especialistas estão pedindo, além de tomar a vacina, se não conseguiu tomar a segunda dose ainda, evite contatos, mantenha o distanciamento social, use máscara, se possível a N95, o PFF2, e lavar as mãos antes de tocar boca, nariz ou olho e manter o distanciamento social, que é uma questão necessária na atual situação. Veja que ainda há uma população considerável nos Estados Unidos sem vacina, hein? Então, 40%, Ana. Então, eu lembro que quando os Estados Unidos começaram com essa reabertura, vários estados derrubaram a exigência do uso de máscara, por exemplo, vários especialistas se colocaram com uma preocupação em relação a isso. Porque o país estava numa média de 40%, 44% de vacinação naquela época. E o que se questionou é, será que não estão colocando a carroça na frente dos bois? Não estão se antecipando? Porque o que se fala é que a imunidade de rebanho é quando a gente chega perto de 60% a 70% de vacinados. Acima de né? 70%. Acima de 70%. Porque eles não chegaram ainda. Isso que está acontecendo agora, Sandro, está confirmando esse temor do momento da reabertura, né? Exatamente. Isso atrasa os planos econômicos, obviamente. A gente precisa que o mundo volte a girar. E para ele girar, é preciso que a economia volte a estar ao normal. Exatamente. E a variante Delta é vista pela OMS, pelos governos de alguns países, como uma preocupação muito grande. Veja que a França estabeleceu que para você frequentar eventos, restaurantes, shows, cinema,
e pegar avião, você vai ter que tomar as 2 doses da vacina, ou a dose única. Os Estados Unidos, o estado de Nova York, também já estabeleceu isso. Porque o grande problema é que a variante Delta, além de contaminar as pessoas mais facilmente que não estão vacinadas, ela também contamina os vacinados em menor incidência, bem menor mesmo, sem a gravidade, porque ela é mais grave do que o coronavírus normal. Entretanto, qual é a preocupação? A pessoa está vacinada, ela não tem muitos sintomas, ela não tem muitos problemas, mas ela está transmitindo a taxa de 5 a 9 contaminados. Você imagina, essa pessoa entra no seu lugar de trabalho, ela vai contaminar no mínimo 5 pessoas. Quando ela tinha o coronavírus original, ela contaminava no máximo 3 pessoas. Agora, o mínimo que ela vai contaminar são 5. Então, é preciso manter distanciamento social, tomar as vacinas, tomar as precauções necessárias. Uso de máscara, lavar as mãos sempre com água e sabão em abundância e, de preferência, evitar aglomerações. Principalmente aquelas que são evitáveis. Não dá para você pedir para o trabalhador, por exemplo, que tem que pegar o ônibus, que tem que pegar o metrô, que ele não se aglomere. Aí é uma questão das nossas autoridades. Agora, você procurar a aglomeração é que é o problema. Ir a lugares lotados, ir a festas clandestinas, como a gente tem visto muito comumente, né, João? E principalmente negar a vacina, tem um outro número também relacionado aos Estados Unidos, que é de que 98% das mortes recentes por lá são de pessoas que não foram vacinadas. Olha só, 98%, gente. Então, por favor, você que está nos ouvindo agora, aproveite essa oportunidade de ouro. Aproveite a vacina. Você que está resistente, sabe que tem muita gente que resistiu até agora. Eu peço que você se intere um pouco mais, coloque a mão na consciência, pense não só em você, mas nas pessoas que você ama também e procure se sensibilizar e procure o quanto antes um ponto de vacinação. Vai fazer bem para você, acredite nisso. E não é só essa questão mesmo. O sistema de vacinação, a imunização, ela só acontece quando a pessoa que está ao meu lado está vacinada. Não adianta só eu me vacinar. As outras pessoas precisam também. E nos Estados Unidos há uma preocupação porque o movimento anti-vacina é muito grande. Alguns estados estão com apenas 35% da população vacinada. E nos Estados Unidos, a única exigência que você precisa para se vacinar é chegar em qualquer ponto de vacinação, que estão nos supermercados e farmácias, falar, eu quero me vacinar, e você se vacina. Não é preciso apresentar nenhum tipo de documento. E o Departamento de Controle de Imigração dos Estados Unidos, por lei, está proibido de atuar em volta de todos os pontos de vacinação, justamente porque eles querem evitar que o imigrante legal, a pessoa que vive legalmente nos Estados Unidos, não procure o posto de vacinação com medo de ser deportado. Não, ele não será deportado. E não precisa apresentar documento. Qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, que estiver nos Estados Unidos, basta ir a um ponto de vacinação, a vacina é dada gratuitamente. O que tem, inclusive, deixado perplexos os americanos que não estão acostumados com isso. Nós aqui temos o SUS. Os norte-americanos sempre perguntam, mas quanto tem que pagar? Não tem que pagar nada. Eles ficam meio assustados. Porque eles não estão acostumados com isso. Que coisa irônica, né? Um dos países que estavam prevendo terminar a vacinação antes no mundo, que mais compraram vacina passando por isso. Terminar depois, devido a essa resistência. Exatamente. Agora veja como essa resistência é um problema grave, né? Porque mesmo tendo vacina, você não consegue vacinar esse pessoal. E dificilmente você vai conseguir mudar a mentalidade dessas pessoas. A não ser que comecem a surgir imposições, como o Sandro falou, exigência para entrar em show, empresas que exigem a vacinação do funcionário, como está acontecendo aqui no Brasil. E empresa até pega, né? Agora show, duvido que o cara vai se vacinar para ir em um show. Agora com a empresa não tem conversa. Né? E vai afunilar cada vez mais, visto que você tem a vacina, está aplicando nas pessoas que estão se disponibilizando para isso, né? E o problema não está sendo resolvido, é claro que eles vão ter que criar outras ferramentas para forçar esse pessoal a se vacinar. Teve uma situação, né? por exemplo... Deve afunilar mais. Teve uma situação, por exemplo, de funcionários de um hospital, foram 117 funcionários de um hospital que entraram na justiça para pedir para não tomar a vacina.
A juíza concordou 100% com o que eles pediram. Não, vocês não precisam tomar vacina, desde que vocês se demitam do hospital. Tá resolvido. Todos eles tomaram a vacina. Pronto, resolvido. Porque a juíza falou, ninguém é obrigado a tomar vacina. O Estado norte-americano não vai te obrigar. Entretanto, você quer trabalhar na área de saúde, você Entendi. precisa necessariamente estar vacinada. Senão você não pode trabalhar. Pedindo demissão, não precisa se vacinar. Isso vai acontecer cada vez mais. A gente, para entrar em determinados países, a gente precisa da carteira de vacinação contra a febre amarela. Sim. A criança, para ser matriculada em algumas escolas, ela precisa da carteira de vacinação atualizada. Inclusive, se você não atualiza a carteira de vacinação do seu filho, você pode estar sujeito a sanções, medidas serem tomadas pelo Ministério Público, porque a escola vai avisar o Conselho Tutelar e falar, olha, esta criança não está sendo vacinada corretamente. E qual é a grande questão que a gente aprende desde criança? O bebê ele tem pouca estrutura de imunidade, um pouco do leite materno. Ele vai sendo vacinado conforme as vacinas podem ser dadas. Por que as crianças não adoecem de várias doenças? Justamente porque no entorno dele as pessoas estão vacinadas. Não há circulação dos demais tipos de doença. Por isso, o caso do coronavírus é a mesma coisa. Ah, eu me vacinei. Você se vacinou? Tem um colega de trabalho, tem um amigo, tem um parente, tem alguém que não quer se vacinar? Faça essa pessoa se vacinar. Convença ela a se vacinar. Porque nas pessoas não vacinadas, o vírus continua se replicando, surge a variante e uma hora a variante pode pular o bloqueio formado pelas vacinas e pegar, inclusive, aqueles que estão vacinados. Exatamente, é isso. É o que aconteceu com o Tarcísio Meira e a Glória. Os dois estão internados, estão vacinados, contraíram a doença devido a um deslize. A própria família disse que foi um deslize, um descuido. O Tarcísio está entubado. Então, mesmo com a vacina, você ainda precisa tomar as suas precauções. Agora, a discussão ela muda de figura, né? Veja que uma coisa é você discutir a obrigatoriedade ou não da vacina com as coisas funcionando. Tá tudo bem. O Brasil, o país X, está crescendo, a economia está sendo retomada, os níveis estão caindo. Essa é uma discussão. Eu te obrigo ou não te obrigo? Agora, essa mesma discussão ela muda de figura quando você está vacinando, como no caso dos Estados Unidos, e os problemas não estão sendo resolvidos. Sim. Ou começam a surgir novos problemas. Porque esse pessoal que não está vacinado, ele passa a interferir na vida de um país. Ele passa a interferir nas vidas das pessoas que se vacinaram também. Então a discussão ela muda de figura a partir daí. Né? Você está colocando... Porque qual a grande questão? Inclusive, aqui na Justiça do Trabalho já se discute isso. Você colocar em risco a vida das pessoas no seu ambiente de trabalho é uma falta grave. Passível, inclusive, de demissão por justa causa. Então começa a se discutir essa questão. Ora, eu venho aqui e falo, não quero me vacinar. Eu estou colocando a vida de todos os meus colegas de trabalho em risco. Sim. De todos os meus companheiros de trabalho em risco. Você está colocando em risco a vida das pessoas, você está cometendo uma falta grave. Mesmo quem se vacinou está em risco. Exatamente. É isso. Então, é preciso que as pessoas se conscientizem. O sistema vacinal só é completo quando você e as pessoas que você conhece estão vacinadas. Esse é o ponto. Todas. Não adianta só você se vacinar. Se as outras pessoas não se vacinarem, uma hora o preço será pago, inclusive por quem se vacinou. Exatamente. Verdade. Sandro, muito obrigado, viu? Um grande abraço a você. Um abraço a Como eu todos te os disse esses dias, volte mais vezes, por favor. Voltaremos. Um abraço a Um todos. abraço, Tchau, meu Sandro. amigo. Bom Obrigada. trabalho. Vamos pro intervalo? Vamos, com certeza. 2h13 já, hein? O tempo tá voando. Esse é o Bora Brasil. A gente já volta. Você está sempre conosco aqui na Rádio Bandeirantes.